Todo ano parece a mesma coisa, né? Chega essa data de dia 21 de abril, a gente vê professoras fazendo trabalho, homenagens a Tiradentes, mas quem realmente foi Tiradentes e o que aconteceu nessa história? Hoje a gente vai entender um pouquinho nessa data comemorativa quem foi Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, nasceu em 1746 na capitania de Minas Gerais. Tiradentes era dentista, até por causa disso, do apelido, e ele era tropeiro, mineiro, era militar. E uma das curiosidades muito interessantes que a gente tem, pegando essa função social dele de ser militar, a gente entende que muitas das representações dele em pinturas e tudo mais, retratam ele como com barba, mas isso pode ser uma grande mentira. Porque por ele ser militar, os militares em si não aceitavam barba. Então o máximo que ele podia ter era um bigodinho. No final do século XVIII, a gente vê que o Brasil ele ainda era uma colônia de Portugal. E justamente a maior fonte de renda de Portugal era justamente o ouro tirado das minas, né, de Minas Gerais. Só que com o tempo, toda essa exploração econômica, né, de tirar ouro, só tirar ouro, ela foi acabando, foi tornando esse ouro nessas minas mais escasso. E para manter essa arrecadação, Portugal criou o derrama, que é uma cobrança de impostos atrasados que foi revoltando a população. Ao mesmo tempo que acontecia tudo isso, essa exploração de Portugal aqui no Brasil, a gente vê que na Europa estava surgindo aquele movimento iluminista, com aquelas ideias de liberdade, de fim da monarquia, o que começou a influenciar muitos brasileiros. E justamente os mais instruídos, até que a gente chega na Inconfidência Mineira. Em 1789, um grupo de intelectuais, militares e até mesmo membros da elite mineira juntaram forças, criando um plano de revolta contra essa monarquia portuguesa, que justamente levava o nome de Inconfidência Mineira. O plano deles era criar uma república independente em Minas Gerais. E o nosso amigo Tiradentes, ele era o mais entusiasmado entre essa galera toda, mesmo não fazendo parte dessa elite. Ele realmente acreditava nessas questões da liberdade, né, da Revolução Americana e até mesmo nas ideias iluministas, traição e a prisão. Mas como nem tudo é flor nessa vida, um dos participantes desse grupo delatou o movimento à coroa portuguesa em troca de perdão de dívidas. E todos os conspiradores foram presos. E Tiradentes, que estava no Rio de Janeiro nessa época para conseguir mais apoio ao movimento, logo após foi capturado lá em 1789. Após um longo período de 3 anos de julgamento, finalmente Tiradentes foi condenado à morte. Mas olha que curioso, Tiradentes foi o único condenado à morte, o único dos confidentes condenado. O resto do grupo foi ou exilado ou perdoado. Então, em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro. E logo após isso, ele foi esquartejado e várias de suas partes foram penduradas em Minas Gerais para servir de exemplo para quem quisesse se revoltar contra a coroa portuguesa. Mas enfim, no século XIX, justamente na proclamação da República, a imagem de Tiradentes foi resgatada como um herói pela luta em favor da liberdade e contra a opressão. E lembra que a gente falou agora sobre a imagem de Tiradentes com cabelos longos e barba em si? Essa imagem foi romantizada para que a sua imagem como herói se parecesse um pouco com Jesus Cristo. Hoje, Tiradentes é considerado um dos maiores heróis nacionais e o dia de sua morte, dia 21 de abril, é tido como um feriado nacional. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever, de comentar, de tocar no sininho e muito obrigado por ter me acompanhado até agora e é nóis!